E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo de Invencível, falando do universo de Invencível. E hoje nós vamos falar sobre o planeta Viltrum, mais especificamente do povo que vive no planeta Viltrum, o Império Viltrumita. Vamos falar sobre as visões de mundo do Império Viltrumita e contar a história desses alienígenas. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Marcelo de Jesus. Agradeço demais pela sugestão e eu agradeço muito também ao pessoal do clube de membros, aí o Murilo Fontes, sempre ajudando nos nossos vídeos, sempre contribuindo. E se você quiser também ajudar com a gente, é só você clicar aqui no Seja Membro, que aí você vai ter acesso a vídeos antecipados e futuramente a vídeos exclusivos que sairão só para os membros. Então, vamos falar agora sobre o Império Viltrumita e o planeta Viltrum. Bom, originados do planeta Viltrum, o povo Viltrumita acabou criando um grande império, que é o Império Viltrumita, obviamente. E eles criaram uma sociedade de grandes guerreiros e conquistadores que tinham uma visão darwinista social, do chamado darwinismo social, e que tinha a ideia de que os fortes é que merecem sobreviver e que os fracos têm que perecer. E é curioso que eles são muito parecidos com os Saiyajins de Dragon Ball. Eles são um povo guerreiro, um povo conquistador, um povo que sai por aí invadindo planetas, destruindo outras raças e ou destruindo os planetas ou utilizando esses planetas como mercadoria para vender para outros povos, ou então para se estabelecer e assimilar esses planetas para o seu império. E aí durante muitos séculos eles foram governados pelo seu imperador, o terrível imperador Argal, que governava o Império Viltrumita com mão de ferro. No entanto, entre os Viltrumitas haviam aqueles que não concordavam com essa visão de conquistadores, de sobrevivência dos mais fortes, de eliminar os mais fracos e etc. E um deles era o Teidos. O Teidos, ele via toda essa situação e ficava se questionando se esse realmente era um bom caminho para os Viltrumitas e para o universo. Ele questionava a visão do povo Viltrumita de sempre ver os outros povos como inferiores e de ter essa visão belicista, de sempre querer mais e mais guerra e de conquistar mais e mais planetas. Até que um dia, vendo que a situação dos Viltrumitas ia escalonar numa conquista intergaláctica, numa conquista universal, o Teidos ele acaba matando o Imperador Argal. Sim, ele mata o Imperador Argal e, consequentemente, ele se torna um inimigo do Império Viltrumita e aí ele decide fugir. Ele decide fugir porque, obviamente, ele ia ser morto no planeta Viltrum. Então ele acaba se tornando o primeiro grande rebelde contra o Império Viltrumita. E aí, quando o Argal morreu, os Viltrumita ficaram malucos, Os caras ficaram muito doidos, ficaram completamente sem liderança. Então, o que é que eles fizeram? Eles decidiram promover uma grande guerra civil conhecida como o Grande Expurgo. Nessa guerra civil, eles iam se matar uns aos outros, eles iam lutar uns aos outros até que sobrassem apenas os mais fortes. Então eles começaram um período de grande extermínio dos Viltrumitas mais fracos. Isso fez com que os Viltrumitas tivessem a sua população reduzida pela metade, porém a metade que sobrou era os Viltrumitas mais fortes, eram os caras mais bolados do Império Viltrumita, eram uns caras muito fortes, com grandes poderes, com grandes habilidades e que praticamente alçaria os Viltrumitas a um outro patamar. E é claro que dentre esses Viltrumitas mais fortes, você teve a ascensão do Thragg, que era um Viltrumita que foi treinado desde criança nas artes da guerra, nas artes das batalhas, e que desenvolveu muitas habilidades, além de ser muito forte, muito ágil, muito poderoso. Então ele acabou se tornando o novo imperador do Império Viltrumita.
E aí, estabelecendo o Império Viltrum com os Viltrumitas mais fortes, eles decidiram invadir os outros planetas do universo. Eles decidiram ir de planeta em planeta, exterminando várias raças, dominando esses planetas, expandindo a influência do Império Viltrumita. E aí eles tomavam os planetas na base da força, na base da luta, graças a seus grandes poderes. E aí, quando Teidos viu que o Império Viltrumita estava se expandindo e tomando vários planetas, ele decide se juntar com um grupo de planetas que ainda não tinham sido conquistados pelos Viltrumitas e acabou criando a Coalizão dos Planetas. E o objetivo dessa coalizão era, obviamente, impedir os Viltrumitas que dominassem o universo, né? Impedir que eles dominassem todos os planetas, principalmente aqueles que estavam dentro da coalizão. Só que de início, as ações da coalizão não deram muito certo. Então, na base do desespero, o Teidos, juntamente com os cientistas da coalizão dos planetas, eles acabaram criando uma grande fraqueza para os Viltrumitas, o chamado vírus do flagelo. É um terrível vírus que tem efeitos muito terríveis no corpo de um Viltrumita. Se ele for lançado no corpo de um Viltrumita, ele tem vários efeitos, inclusive aí a morte. E aí basicamente o Teidos ele pegou esse vírus e espalhou por entre os Viltrumitas. E o resultado é que 99,9% dos Viltrumitas que existiram foram mortos pela pandemia do vírus do flagelo. Só restaram alguns poucos Viltrumitas. Então, apesar de ser um império muito forte por conta da força e pelo fato de seus integrantes serem muito bolados, o Império Viltrumita ele não tem muitos números, né? Ele é um império muito pequeno quando o assunto é números. E aí, o que é que os Viltrumitas poderiam fazer com números tão pequenos? Bom, a primeira coisa que eles poderiam fazer é se inscrever aqui no canal, né? Então, se você tem a força de um Viltrumita, você se inscreve aí no canal, se inscreve aqui no Telenerd, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante, é relevante e repasse para mais pessoas. Então, se você é fã de Invencível, repasse esse vídeo para os seus amigos, para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e as informações que a gente está passando. Agora sim, vamos continuar com a história do Império Viltrumita. Bom, vendo que sobraram poucos Viltrumitas, né, que os números dos Viltrumitas ficaram muito baixos, né, que eles tinham poucos integrantes e que não podiam mais seguir a estratégia de guerra total, né, de lançar grandes exércitos para invadir os planetas, os Viltrumitas decidiram continuar com a sua visão de conquista, porém através de uma nova abordagem. O que é que eles fariam? Eles lançariam um oficial Viltrumita no planeta, e esse oficial Viltrumita ele se filtraria nesse planeta, ele conviveria com os nativos, ele acabaria com as defesas desse planeta, né? Então ele iria destruir todos os exércitos desses planetas, ele iria exterminar outras ameaças que esses planetas tivessem, e eles procurariam descobrir se é possível para os Viltrumitas procriar com os nativos. Ou seja, os Viltrumitas deveriam descobrir se eles encaixando o Lego ou se elas tendo o Lego encaixado nelas, porque tem mulheres Viltrumitas também, eles deveriam descobrir se era possível ter bebês, ter crianças, ter proles, ter filhos. Se era possível gerar novos Viltrumitas procriando com as espécies desses planetas que eles invadiriam. Então, basicamente, eles chegariam nesse planeta, tirariam as defesas, procurariam saber se é possível procriar com o pessoal desse planeta, e aí, descobrindo que é possível procriar, outros Viltrumitas viriam, teriam filhos, eles teriam mais Viltrumitas, e sem as defesas, o Império Viltrum poderia tomar esse planeta.
E aí basicamente eles poderiam, através da escravização dos nativos, produzirem mais Viltrumitas e assim retomar a glória do Império Viltrumita. É curioso porque a maioria dos planetas basicamente tinha exércitos, né? Tinham exércitos que os Viltrumitas poderiam destruir, só que a Terra, o planeta Terra, que foi um dos alvos dos Viltrumitas, tinha uma força de defesa especial que eram os super-heróis. O planeta Terra, dentro desse universo, é um dos poucos planetas que conta com os super-heróis, que dão um grande reforço no combate aos alienígenas que poderiam invadir o planeta Terra. Porém, boa parte desses super-heróis acaba sendo eliminada pelo Nolan Grayson, pelo Omni-Man, que é o Viltrumita que vem colonizar a Terra. Mas para isso, obviamente, ele teve que atacá-los de surpresa, já que os super-heróis são uma força muito maior do que qualquer exército, do que a maioria dos exércitos da maioria dos planetas. Outra coisa curiosa é que quando o Viltrumita vai para algum planeta, quando ele coloniza esse planeta e ele se relaciona com os seres desse planeta, eles contam uma história completamente diferente do Império Viltrumita. Eles dizem que os Viltrumitas são uma raça de alienígenas extremamente virtuosa, que tem grandes conhecimentos em ciência e que o objetivo deles é basicamente ir para os outros planetas para melhorar as condições de vida desses planetas. O que é tudo mentira. Na verdade, o que eles querem mesmo é colonizar e escravizar todo mundo, ou destruir o planeta, se esse planeta acabar se rebelando. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Império Viltrumita e sobre o planeta Viltrum. E aí, o que é que você acha de Invencível? O que é que você acha do Império Viltrumita? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!